Graça e paz, igreja. Mais uma quarta doutrinária. Estamos aqui diante da palavra do Senhor para aprender um pouco mais acerca dela, para ouvirmos a voz do nosso Deus, entendermos aquilo que Ele quer ministrar aos nossos corações. E para esse momento vamos orar e colocar diante dele as nossas vidas. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós buscamos a Tua presença, Senhor, para colocar diante de Ti este momento de estudo da Tua palavra, Deus. Nos ajuda, Senhor, a entendê-la de forma plena e a praticá-la, Senhor, com o nosso viver. Nos ajuda, Deus, porque dependemos completamente de Ti. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, Senhor, traz a nossa compreensão, aquilo que a Tua palavra ela quer nos transmitir, Senhor, neste estudo. É em nome de Jesus assim que eu te oro, te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Vamos aqui dar continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus. E, como nós bem sabemos, neste Evangelho aqui segundo Mateus, e de acordo com as últimas semanas que temos estudado, Jesus ele vem nos apresentando uma sequência de parábolas. Parábolas essas que têm sido ministradas diretamente para os seus discípulos e têm trazido realmente um ensino precioso, né? Foi naquela época na vida deles e assim também nos tem alcançado nos dias de hoje. Não só um ensino muito precioso por parte de Jesus, por meio dessas parábolas, mas principalmente a revelação de mistérios acerca do reino dos céus. É isso que o Senhor Jesus ele tem apresentado. E agora ele segue apresentando mais esta parábola, que nós iremos encontrar no capítulo 13, a partir do versículo 44, que tem por título aqui a parábola do tesouro escondido. E diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Bem, irmãos, a parábola aqui, ela apresenta o reino dos céus com um valor semelhante a um tesouro. E nós sabemos muito bem que por si só, o tesouro, ele já tem o seu valor. Ele já vem subentendendo que existe algo valioso diante de um tesouro. Isso porque o valor do tesouro, por exemplo, o ouro, uma porção de ouro, por exemplo, ele já possui um valor mensurável, né? Então, o valor do meu tesouro, ele vai ser cada vez maior quando aquela quantidade de ouro, por exemplo, que eu tenho, ela também é grande. Mas nisso, uma vez mensurável, o valor desse tesouro, ele pode variar. Ele pode trazer variações de valor dependendo de algumas observações, dependendo de algumas questões. Uma delas é a seguinte: dependendo da sua quantidade. Dependendo da quantidade, o meu tesouro ele pode ter mais ou menos valor. A exemplo disso, uma porção de ouro. Dependendo também da sua preciosidade. Nós sabemos que quanto mais raro for o meu tesouro, mais valor ele terá. Mas também existe uma terceira percepção que nós podemos entender que independe tanto de valor monetário quanto de sua raridade. O tesouro, ele independe disso quando nós agregamos a ele um valor perceptível que vai muito além dessas coisas palpáveis, dessas coisas numéricas, entende? Ou seja, uma caixinha de agulha, por exemplo, ela pode ser considerada como um tesouro para mim. Isso vai depender não do seu valor, não da sua raridade, mas ela vai depender do valor que eu deposito naquela coisa, né? O que ela representa para mim, qual o significado que ela tem. E geralmente este valor que é constituído de acordo com percepções, ele está muito ligado a questões emocionais. É o chamado valor sentimental, né? Que envolve ali emoções, que envolve memórias, que envolve significados.
Então, dependendo deste valor que eu coloco em determinadas coisas, aquilo pode sim, de fato, passar a ser um tesouro para mim. Um tesouro tão precioso quanto uma porção de ouro. Então, de acordo com essa questão mensurável e imensurável que pode existir, existem as variações que esse tesouro ele pode representar na minha vida, na sua vida, assim como foi na vida deste homem aqui, que é descrito nessa parábola. Mas, se tratando especificamente desta parábola, nós podemos encontrar algumas particularidades muito importantes e que nos trarão ensinamentos ao final de cada uma delas, né? Primeiro, a gente pode observar que esse tesouro aqui, encontrado nessa parábola, é um tesouro oculto, ou seja, um tesouro aqui que não estava exposto, ou, no mínimo, ele não estava ali sendo percebido por todos, porque ele estava escondido. Uma outra particularidade que nós podemos observar é que este tesouro, ainda que ele estivesse oculto, ele foi encontrado, ele foi achado. E isso, logicamente, me leva a pensar que ele foi procurado, por se tratar de algo que poderia estar perdido. Então, ainda que oculto, este tesouro ele foi encontrado. Uma outra particularidade é que o fato de encontrar esse tesouro trouxe grande alegria na vida deste homem. Na realidade, como a palavra diz, foi uma alegria transbordante, ou seja, uma alegria ali que estava ultrapassando os limites esperados. Uma alegria que estava indo ali muito além do que se pudesse imaginar. Então, ao encontrar esse tesouro, este homem ele ficou transbordante de alegria. Foi esse sentimento que foi gerado em seu coração. Uma outra particularidade, de acordo com esta parábola aqui, o seu valor, o valor desse tesouro, ele equivale a tudo quanto aquele homem possuía, ok? Mas, mesmo ele considerando ali vender tudo que ele possuía, a gente não pode mensurar esse valor como sendo muito, muito alto ou pouco. Isso independe do que ele vendeu. A questão é que ele vendeu tudo. Ele vendeu tudo que ele possuía para comprar aquele campo onde continha aquele tesouro. Então, nesse valor, nós podemos considerar que este tesouro, de fato, representava para este homem tudo e muito mais além do que ele pudesse ter, né? Esse tesouro aqui, ele era muito mais precioso do que aquilo que ele possuía. Então, por isso, ele vendeu tudo que ele tinha e comprou este campo. Agora, se tratando de tesouro, se tratando do que a gente viu até agora, o que é precioso para você? Eu queria que nesse momento você parasse e refletisse. O que é precioso para você? É algo que tem um valor numérico? É algo que talvez não tenha um valor numérico, mas é algo que é muito raro? Ou seria algo que talvez nem tivesse tanta importância monetária, mas existe sim um valor sentimental, existe sim um valor muito significativo nesse algo para você. É sobre isso que eu queria que você e eu também refletisse, né? Se tratando de tesouro, o que de fato é precioso para você. A palavra do Senhor nos revela em Lucas, capítulo 12, versículos 32 a 34, e aqui eu busquei a versão não da Revista Atualizada, mas da nova tradução da linguagem de hoje, que assim Jesus ele disse: meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, e aí eu aplicaria, onde estiver o seu tesouro, aí estará o coração de vocês.
Foi acerca disso que Jesus falou, acerca do tesouro que nós colocamos de fato um valor e ali também colocamos o nosso coração. Então, nessa parábola, Jesus, ele revela o valor imensurável do reino dos céus, mais precioso do que tudo que se possa ter, mais valioso do que tudo o que se possa imaginar. Este é o valor do reino dos céus. E diante deste pequeno texto, deste pequeno versículo, a palavra do Senhor ministra lições preciosíssimas aos nossos corações. Foi assim na vida daqueles discípulos e também o é nas nossas vidas hoje. Porém, irmãos, para nós entendermos esta parábola acerca do que Jesus ele fala conosco, nós precisamos, em primeiro lugar, de uma compreensão de valor. Ou seja, o que seria essa compreensão de valor? É o valor percebido. Na maioria das vezes, aquilo que é precioso para você, talvez não seja precioso para mim. Aquilo que é precioso para mim, talvez não seja nem um pouco interessante, nem valoroso para você. Mas a gente entende que é necessário que ocorra uma compreensão de valor acerca desse tesouro que Jesus nos apresenta. Interessante que eu queria compartilhar com vocês uma pequena história real que aconteceu com uma criança. Eu não vou falar o nome da criança para não expor, mas tirar desta situação que aconteceu uma lição muito importante para as nossas vidas acerca de se compreender o valor das coisas. E a história foi a seguinte: esta criança, ela estava atordoada procurando a Bíblia dela. E aí, chorando muito e lamentando por ter perdido a Bíblia, né? E nesse momento foi percebido o valor que ela dava à Bíblia, pelo fato de ter perdido. E ali, inconsolada, chorava e recebeu ajuda. Não, calma, vamos encontrar a Bíblia para você. E aí, quando se encontrou a Bíblia daquela criança, aquela criança ficou muito feliz, muito animada. E foi lindo ver aquilo, né? Aquele amor que ela tinha pela Bíblia. E quando ela pegou a Bíblia em suas mãos, que abriu a Bíblia, retirou uma porção de figurinhas que estava dentro dela. Então, nesse momento, a gente percebeu o real valor que ela estava dando ali. Não aquela Bíblia, que se tratava da palavra de Deus perdida, mas aquelas figurinhas. Claro que era uma criança, né? Ainda vai vir a ter o conhecimento, né, correto das coisas. Quantas vezes nós, enquanto adultos e conhecedores da verdade, deixamos de dar o real valor às coisas de Deus e passamos a valorizar coisas tão pequenas, coisas tão insignificantes, diante daquilo que é eterno, diante daquilo que o próprio Deus nos oferece. E, nesse exemplo, tiramos uma grande lição, né? Que devemos, de fato, compreender o real valor das coisas, o real valor que as coisas de Deus significam para nós. Mas, graças a Deus, é à luz da palavra dele que nós podemos compreender e perceber o real valor. E para isso nós já recorremos para a segunda lição, que esta compreensão de valor, ela nos é concedida assim. Esta compreensão de valor, ela nos é revelada. Isso, claro, por meio de Jesus e o tesouro que ele nos concede, o seu Espírito Santo que habita em nós. Essa compreensão do reino, ela também nos é revelada, ela também nos é alcançada. E diante dessa revelação, nós reconhecemos, queridos, a real necessidade que nós temos de nos arrepender, recebermos o real perdão do nosso Pai e termos uma nova vida com Jesus, que só Ele pode nos conceder, e finalmente fazermos parte de seu reino. Então, esta compreensão de valor que precisa existir, ela nos é concedida, ela também nos é revelada por meio de Jesus. A terceira lição que nós podemos tirar diante desse pequeno versículo é que existe sim um tesouro, mas este tesouro ele não pode se comprar.
Ainda que nessa parábola aqui nós vejamos esse homem vendendo tudo que ele possuía para comprar este campo onde havia encontrado este tesouro, existiu também um homem, na realidade, existiu o Deus, o único Deus, que entregou o que ele tinha de mais precioso, e esse foi o seu único filho, para morrer em nosso lugar, para morrer em nosso favor. Existiu sim Jesus, que derramou o seu sangue precioso por cada um de nós. Jesus, ele se entregou e pagou esta alta dívida que havia contra cada um de nós. Nos perdoou os pecados. Então, esse tesouro, ele de fato, ele existe, ele é real. Mas ele não pode se comprar. Pelo contrário, né? O nosso Deus é quem entregou o seu único filho para isso. E nós devemos ser muito, muito gratos de coração por este favor imerecido que ele nos concede. Mas ao mesmo tempo que esse tesouro ele não pode se comprar, a quarta lição nos aponta que esse tesouro ele pode ser recebido. Não de graça, como nós bem sabemos, mas foi por sua graça. Não de graça, porque o sangue precioso de Jesus ele foi derramado ali por mim e por você, mas foi pela graça salvadora dele, pelo favor imerecido derramado sobre nós. E aí eu te pergunto mais uma vez, onde está o teu tesouro? Aí estará o teu coração. Então receba da parte do próprio Deus esse tesouro do reino dos céus que nos é concedido, que nos é agraciado, que nós de fato possamos reconhecer o seu real valor, o seu eterno valor, que foi por um preço muito alto concedido a cada um de nós. Então que a palavra do Senhor ela venha a ser ministrada em nossas vidas e que essas lições de fato possam adentrar em nossos corações, que nós possamos compreender o real valor do reino dos céus. Precisamos entender que essa compreensão, sim, ela nos é revelada por meio de Cristo Jesus. Chegamos ao conhecimento de que esse tesouro ele não pode se comprar, ao mesmo tempo que esse tesouro, sim, ele nos é concedido pela graça do nosso Deus, pela graça do nosso Pai. Que nosso coração de fato venha se encher de alegria e possamos desfrutar, já nos dias de hoje, desse tesouro, mas que um dia desfrutaremos de forma plena com o nosso Pai, face a face com Ele. E agora vamos orar e agradecer mais uma vez. Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai, por esta palavra. Obrigada, Senhor, de todo o coração. Nós queremos, Senhor, te agradecer por esta revelação, Deus, que o Senhor nos traz, Pai, por meio da tua palavra, por meio do teu Santo Espírito, Deus. Ó Deus, que de fato possamos encontrar nos tesouros que vêm de ti, Senhor, o verdadeiro valor e aquilo que há de mais importante em nosso viver, Deus. Nós colocamos diante de ti as nossas vidas e os nossos corações e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Que Deus abençoe as nossas vidas.